Fala aí, meu povo, boa noite, vocês estão bom? Muito bem, eu tô bom. Domingão, eu sei que a maioria das pessoas estão aí se divertindo, aproveitando as festividades. E semana que vem, como já é uma semana carnavalesca, eu imagino que a população vai estar mais preocupada com diversão do que do que ficar ouvindo político. Mas o que me traz aqui hoje é, de certa forma, essa ansiedade que me toma e ainda não conseguir digerir certas coisas e não tentar cortar o mal pela raiz assim quando chega. Eu recebi um vídeo agora à tarde de um grande amigo, aonde esse vídeo traz a narrativa de uma pessoa pela qual eu não tenho o menor apreço e o posicionamento dele é algo vergonhoso e eu explico. Essa pessoa, até um passado recente, ele veio inúmeras vezes à porta da minha casa, já me pediu mel, própolis, eu nunca neguei, nunca cobrei, sempre procurei ser gentil com ela. No período de campanha eleitoral para vereador, essa pessoa me ligava incessantemente, quase todos os dias, me apontando falhas no município e pedindo para que eu mostrasse para a população. Até aí tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar e ter tato para com exposição, tal qual eu tenho. Entretanto, chegou num dado momento que eu vi que ele estava querendo uma projeção política e vindo de político, eu não entendo um político que não tenha coragem de se posicionar, que ele tenha que procurar um outro político para falar ou fazer aquilo que ele deseja e que ele não tem coragem, que não é homem suficiente. Exemplo, ô Tiago, uma taburra em tal lugar está quebrado, o ônibus da escola não vai passar, pererê, parará. Eu falei, maravilha, obrigado por me falar, vou estar posicionando isso, vou estar fazendo barulho acerca disso daí para ver se a situação se resolve. Ô Tiago, o asfalto isso, o asfalto aquilo, beleza, vou falar a respeito do asfalto. Ou seja, um ser político que nunca teve hombridade, nunca teve coragem para se posicionar e mostrar suas convicções, os seus ideais, ou o mínimo de coragem para combater e para enfrentar essa quadrilha que tomou conta da política guapense. Então ele tentou me fazer de ponte para atender esses anseios dele. Num dado momento eu fiz, continuei sendo cordial com ele, até no momento de fui cordial depois de eleito. Chegou o momento de campanha eleitoral para a eleição de presidente e deputado e foi organizado aí uma carreata para que nós é, esboçássemos, né, o nosso apoio ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e refutasse a possibilidade do atual presidente ser eleito. E foi uma passeata magnífica, grandiosa. E essa passeata ela foi aberta a qualquer cidadão e ou político. E como eu estava apoiando o Dr. Mariel na época e a nossa ligação ela é muito forte, tanto a ligação de amizade que graças a Deus cultivamos, quanto a ligação profissional que ele advogava para mim. E eu o apoiava como pré-candidato a deputado federal. E Mariel era apoiador do Bolsonaro, é apoiador do Bolsonaro ferrenho. Então eu convidei Mariel para participar dessa manifestação. E ele veio, e isso me trouxe bastante felicidade de tê-lo aqui conosco novamente. E esse cidadão, que eu não sei por que cargas d'água, se sentiu ofendido pelo fato do Mariel ter vindo participar da carreata. E começou a me achincalhar para as pessoas dizendo que eu era oportunista. Inclusive passou mensagens inadequadas, às quais eu respondi à altura, mandando ele literalmente catar coquinho na ladeira, porque o que eu sinto que aconteceu é que, infelizmente, quem não tem luz procura luz dos outros. E como não tem prestígio, não tem capacidade de aglutinar pessoas, de colocar suas opiniões, de conseguir apoio, ele se sentiu, talvez,
com inveja de que eu, um mero mortal, tivesse sido o único político a conseguir trazer um deputado. Até porque a carreata estava aberta para o deputado que ele estava apoiando ali de Passos, para o Rodrigo Lopes, que era o deputado que ele apoiava à época, e eles não vieram. Mas o deputado que eu estava apoiando veio. Então isso causou um dissabor para ele e ele começou a me difamar aí na rua. Eu passei a não prestar. Nas palavras dele, nos cantos aonde ele frequenta, nos botecos aonde ele vai, que continua ainda levando o meu nome e falando mal da minha pessoa. Bom, hoje eu me deparo com esse vídeo aonde ele insinua que a política que nós fazemos é mais suja do que a política do atual prefeito. Ou seja, agora ele está apoiando o médico, porque foi enxotado por esse prefeito que aí está. A verdade é essa, ele foi demitido por ele. Ele já fez parte do grupo do prefeito, foi afiliado em partidos que estavam na mão do prefeito e o prefeito meteu-lhe o pé na bunda. Ele tentou chegar e se aproximar ao nosso grupo, não teve muita abertura, tomou partido para um outro lado e depois de decorrido esse determinado momento e de nós termos esse desentendimento, ele me ligou mais umas 2 ou 3 vezes e eu não atendi, eu simplesmente não atendi. Eu falei, não, eu não consigo, por mais que pessoas que estão do meu lado digam que político tem que engolir tudo, atravessado e fazer como o prefeito Nelson faz, dar tchauzinho, abraçar quem o odeia, eu não consigo fazer isso. Hipocrisia não é algo que faz parte da minha personalidade. Então eu simplesmente falei, não, não serve, não é uma pessoa que eu gostaria de ter no meu círculo de convivência, nem para amizade, nem para coleguismo e muito menos para política. Eu vou confiar em quem não é confiável. Então simplesmente o ignorei. E ele obviamente procurou um outro lado para poder seguir e se aconchegou no grupo do atual prefeito que migra para o médico. E está falando para todo mundo que esquece questões de partido. Aí ele começou a usar a figura do Rodrigo Lopes, porque o Rodrigo Lopes, deputado estadual que eu apoio hoje, foi assessor do Rodrigo Pacheco. Muito bem, se os senhores procurarem, eu não vou dizer o nome, mas para quem é curioso, vocês conseguirão encontrar. Se vocês procurarem as redes sociais desse rapaz, se ele tiver a hombridade de manter, vocês encontrarão lá um vídeo onde ele estava esboçando apoio ao Rodrigo Lopes. E à época eu não estava apoiando o Rodrigo Lopes, eu estava apoiando Daltinho Loredo. Então, enquanto o grupo Thiago Câmara conseguiu 1.500 votos para o Daltinho e 1.500 para o Mariel, arredondando, o grupo que ele fez parte conseguiu 60 e alguma coisa para o Rodrigo. E, infelizmente, nem Daltinho e nem Mariel foram eleitos. Portanto, eu procurei uma outra base. E além de ter procurado uma outra base, eu fui amplamente procurado por diversos políticos, inclusive alguns desses que estão aí demonstrando apoio ao pré-candidato aí da base migratória do prefeito. Muito bem, então eu escolhi a dedo. Eu tive uma conversa olho no olho, almocei com o Rodrigo, me abriu as portas do gabinete, passamos um bom tempo dialogando até decidirmos pegarmos um na mão do outro, e essa decisão não partiu apenas do Thiago Câmara, porque eu nunca fui soberano, eu só tenho esse jeito meu impulsivo e falo alto, mas eu não tomo decisão sozinha, eu caminho com o grupo, então dialogamos e decidimos em conjunto que caminharíamos com o Rodrigo Lopes. E obviamente o Rodrigo Lopes optou a caminhar conosco e não com o grupo do médico. Simples assim. Isso tudo que eu estou falando, eu consigo provar. O grupo deles passando mensagens para o assessor do Rodrigo e ele me mostrou. Então, o grupo deles ligou para o pessoal do Rodrigo, ligou para o Rodrigo pedindo para que ele conversasse comigo, para que eu pudesse apoiá-los. E obviamente a minha resposta foi não, inclusive deixei incisivo para o Rodrigo. Falei, Rodrigo, entendo perfeitamente caso você queira caminhar com eles. Se porventura essa for a sua decisão, saiba que nós não caminharemos com você. Simples assim. E a resposta que ele me deu, falou, Thiago, eu sou grupo,
caminho com você, sou grato aos 60 e poucos votos que eles me deram, tanto que quando ele veio a Guapé, ele ligou para os coordenadores da campanha do médico para falar com eles e dizer muito obrigado, e eles não atenderam. E o Rodrigo veio almoçar aqui em casa comigo. Então, essa decisão foi tomada a várias mãos, por parte minha, do nosso grupo, e por parte do Rodrigo. E isso incomodou demais o grupinho do médico. Muito bem. E passado todo esse entrevero, eu recebo esse vídeo onde eles tentam justificar, eu não estou com a papelada aqui, mas depois, no momento oportuno, eu mostrarei aos senhores, que partido não tem nada a ver, que o Rodrigo trabalhou para isso, ou seja, tentando mostrar e diminuir o valor do Rodrigo, porque o Rodrigo trabalhou com o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Lopes trabalhou com o Rodrigo Pacheco, dizendo que a minha campanha é suja. Bom, eu deixo público aqui para os senhores, e obviamente para ele, que com certeza fica aí na vigília, tomará conhecimento dessa minha transmissão. Eu não comecei a fazer política ontem. Já vai para 5 anos que eu estou lutando contra essa quadrilha. Eu coloquei o meu cargo à disposição da população de Guapé. Eu perdi o meu cargo porque eu fui homem suficiente para cumprir com a minha palavra. Não passei 4 anos sentado lá naquela Câmara fingindo que estava trabalhando como a pessoa que ele está lá do lado. Um dos coordenadores de campanha do médico, que teve uma possibilidade ímpar de fazer algo pela população e não fez patavina nenhuma, agora tenta parasitar um organismo que não tenha rejeição. Então, eu sou homem suficiente para trazer as minhas convicções, para falar o que eu penso, mesmo sabendo que boa parte daquilo que eu falo, eu corro um risco medonho de errar, de magoar pessoas, de tomar processo, porque vez ou outra a gente acaba deslizando na colocação de um verbo, de um adjetivo ou de alguma coisa que pode trazer aborrecimento. Então eu sou homem para aguentar os bônus e os ônus. Eu não fico aí procurando me escorar na expectativa de receber um cargozinho na prefeitura, não. Eu não fico igual meretriz, pulando de partido em partido, ora com o prefeito Nelson, agora com o outro, depois com o outro, por necessidade patológica e por falta de capacidade de arguir e de convencer a população guapeense daquilo que é necessário ser feito acerca das possíveis melhorias que eles tanto pregam e nada fazem. Falar até papagaio fala. Então, diferente dele e da maioria do grupo que apoia o médico, eu estou aqui, não é de hoje, não é de ontem. Estou com mais de quase 1000 vídeos publicados, sendo a maioria deles com mais de 1h30, vídeos que chegam a 2h30 de duração, falando ininterruptamente, mostrando documentos, levando denúncias, entrando com ações, ou seja, batalhando mesmo sem cargo. O que esse ser fez a favor da população guapeense, o que o médico fez, ele saiu do conforto da sua residência para lutar por vocês, para que não aumentasse o valor da taxa cobrada na sua conta de água. Eu saí. Eu, além de ter ido no Ministério Público, eu ajuizei uma ação. Ele saiu da casa dele sequer para se dar ao trabalho, e inclusive esse ser abjeto que está me criticando, para assinar o projeto de iniciativa popular para que vocês não fossem obrigados a pagar R$ 70 para fazer a travessia numa balsa. Eu saí 1, 2, 3 vezes, eu denunciei ao Ministério Público, a denúncia foi aceita e eu ajuizei uma ação popular. Então tudo que eu falo, eu faço. Eu não estou aqui com palavrinhas para tentar persuadi-los e saindo difamando de ordem pessoal os meus opositores, não. Tudo que eu falo acerca de política concerne no ambiente político. Eu nunca saí falando da vida pessoal do médico ou até desse próprio rapaz. Eu falo das questões políticas. Agora vamos voltar para a questão partidária. Muito bem. A situação deles é desesperadora e é notório isso. Eles tentam externar tranquilidade, mas não estão. Por quê? Eles haviam conseguido o União Brasil, um partido. Eles haviam conseguido o MDB, 2 partidos. Eles estão com o PL, se PL é Emidinho Madeira, logo PL é Nelson,
Simples assim. Não adianta porque PL é de direita, porque é Bolsonaro. Não, PL é do Emidinho, Emidinho é Nelson. Então o PL é do Nelson. Se eles estão com PL, gente do Nelson está apoiando eles. Eles precisam do PSD. PSD é do Cássio Soares. Se é Cássio Soares, é Nelson. Se é Nelson, tá junto com eles. Então quando eu falo que é tudo farinha do mesmo saco, eu tô falando com propriedade. Aí eles estavam flertando e tentando pegar o Novo. E o Patriotas. Muito bem, eles estavam com 6 partidos, dos quais 3 é do Nelson. Simples assim. E quem determina isso é deputado. O partido vai para as mãos do grupo que o deputado majoritário da região determinar. É assim que funciona. E como eles nunca tiveram votos, obviamente eles têm que trabalhar com o resto que sobra. Nós tivemos a oportunidade de escolher os partidos que nós queremos trabalhar. Nós não precisamos ficar aí correndo atrás de migalha e buscando partidos vocês sabem, que são liderados na região por deputados de conduta duvidosa. Tá, aí nessa seara, eu e Maria Áurea e nosso grupo vamos até o Rodrigo e tomamos o União Brasil deles. União Brasil passa a estar conosco. O Didi Franco, o grupo do Luciano fizeram mais uma forcinha e coincidiu nas comemorações de 25 anos de formando, um dos meus amigos lá do hemisfério norte no Brasil, vocês sabem, né? Pra cima lá do Macapá, Roraima já é hemisfério norte, uma parte do Macapá. Eu tive a felicidade de receber um amigo meu que havíamos estudado em 1998 em casa, e ele está lá no alto escalão do MDB. Eu ajudei a dar mais um empurrãozinho. Então eles perderam mais 2 partidos mais numa pancada. O Novo, que eles estavam contando com ele, eles já perderam de novo. O grupo do Luciano conseguiu ir lá e pegar. Muito bem. E tem mais um partido que eles vão perder, mas eu não vou dar publicidade agora. Então, o que sobrou para o grupo do médico e desse defensor ferrenho dele, PL, Emidinho Nelson, PSD, Cássio Soares Nelson, Patriotas e... Bingo! Eles foram atrás do PP. Progressista. Entrem no Instagram do procurador jurídico do nosso município. Se os senhores não sabem, o pai dele é vereador. O pai dele é Luizinho, que é PT, que é Nelson. E adivinha quem conseguiu o progressista para eles? O procurador e um ex-prefeito que se aliou ao Nelson num momento muito oportuno. Vocês estão entendendo? Então, ó, PP Nelson, tá com o médico. PL Nelson. PSD Nelson. Exceto esses 3, só sobrou o Patriota para eles. Nós temos republicanos, temos União Brasil, temos Avante, temos Agir. E temos aí uma conversa, um bom diálogo, que eu acredito que chegaremos aí em um ponto em comum, para não deixar eles ludibriá-los novamente. Então, para esse cidadão que fica falando aí em boteco, lá no bar do Evandro, acerca do meu nome, falando de questões pessoais minhas, levantando coisa que ele não conhece, se eu fosse julgar ele em questões pessoais, pelo que eu já ouvi, inclusive acerca de questões lá da Balsa, mas eu não sou canalha. Eu não falo do que eu não tenho propriedade, e mesmo que eu tivesse, é problema pessoal dele. Eu só estou vindo a público fazer isso agora porque concerne no campo político. A vida pessoal dele, para mim, é indiferente. Simples assim. Então, senhor crítico, construa algo, tenha sua própria luz. Quer se candidatar? Se coloque à disposição da população guapeense, mas mas se porventura você fizer, seja homem suficiente para ter coragem de externar a sua opinião, de apontar o dedo, de criticar, de elogiar quando é necessário e de pagar o preço alto, de batalhar contra essa criminalidade, contra essa quadrilha. Porque eu fui homem, enquanto você, o médico e todo o seu grupinho permaneceram aí vendo a nossa cidade ser saqueada, ser roubada, subtraída. Vocês não fizeram nada. Os coordenadores da campanha do médico estavam lá do lado direito do prefeito Nelson, vendo tudo, aplaudindo.
E agora estão com o médico. Aí a hora que eu falo que a farinha é do mesmo saco, vocês vêm ficar ofendidos? Eu não estou tratando acerca da vida pessoal dele, eu estou falando de política. E direito todos temos. Mas ver um grupo que nada fez, vinha chincalhar um trabalho sério que nós estamos fazendo há tanto tempo e a duras penas, porque está mais perto do que os senhores imaginam, de vocês entenderem o que está engasgado aqui na minha garganta, que eu já repeti e que eu sei que já tem gente desacreditando. Aguardem que os senhores terão ideia do porquê eu elevei a minha voz. Os senhores saberão, pelo menos parcialmente, de tudo que eu fiquei sabendo nesse processo. Os senhores saberão dos riscos que eu corri e ainda corro, colocando a minha vida, a vida da minha família em risco para defender um ideal, para deixar um bom exemplo para os meus filhos e para ver se essa cidade sai das garras desses bandidos. Eu lutei, eu sou homem, eu sou corajoso, tanto quanto as pessoas que caminham comigo. E vocês? Política para vocês é abastecer o carrão porque recursos vocês têm? E sair aí falando que eu não vou ser candidato? Essa é a única proposta que vocês têm? E ficar igual meretriz, pulando no colo de deputado para deputado, de partido para partido, arruma um, perde. Cadê a força política de vocês que não conseguem manter a base que vocês buscaram? Enquanto vocês trabalharam e conseguiram 100 e poucos votos para o deputado, candidato a deputado federal, ali de Passos, e inclusive para o Rodrigo, que poderia ter sido melhor votado, porque é um bom parlamentar, nós conseguimos 1.500, 15 vezes mais do que o que vocês fizeram. Então se enxerguem, coloquem-se nos seus lugares. Se vocês acham que a população não está enxergando, tá sim. Tá sim. Tá ficando feio. Videozinho falando, eu não preciso de ninguém para me dar a mão. Ora bolas, eu preciso. Quem constrói sozinho já começa mostrando arrogância e soberba na arrancada. Você não precisa de ninguém? Como assim? Nenhum homem é em si uma ilha. A morte de qualquer indivíduo me diz respeito porque eu estou envolvido pela humanidade. Portanto, não me perguntem por que os sinos dobram. Os sinos dobram por ti, John Donne. Tenho esse poema guardado comigo desde a minha formatura, lá em 1998, contemporâneo de Shakespeare. E é o poema mais verdadeiro que existe. O ser humano, ele existe para viver em sociedade. E me vem aí um candidato falar que não precisa que ninguém dê a mão para ele, que tem uma candidatura independente, vá falar abobrinha para outro. Candidatura independente da onde? Da onde? Com todos os partidos direcionados pelo grupo do PT. Da onde que essa candidatura é independente? A nossa é dependente, mas dependente de quem tem isso aqui, ó, brilho. Não tô falando barba não, vergonha. Vergonha. Quem tem hombridade. Nós não estamos aí saindo, colocando tudo. Ah, vem cá candidatar comigo. Não. Nosso trabalho é sério. Não vamos colocar o Zé da Esquina porque o Zé da Esquina puxa voto, não. No nosso grupo vai se candidatar a vereador quem realmente tem princípios. Quem realmente tem coragem. Porque se não tiver, não é importante. Nós não queremos trocar 6 por meia dúzia. Nós queremos renovação. E essa renovação, por mais que os senhores não acreditem, os senhores estejam trabalhando a campanha do seu candidato acerca da possibilidade de eu poder competir ou não, a nossa campanha ela não está em cima do meu nome. Eu não sou Deus, eu não sou a última bolachinha do pacote. Eu sou uma pessoa sedenta por justiça e sedenta por uma cidade melhor. E se porventura, por uma questão jurídica, lá na frente eu não tiver possibilidade de me candidatar, eu apoiarei o melhor ou a melhor candidata que essa cidade já viu. Só não vou apoiar quem eu não acredito. Simples assim. O meu trabalho eu estou fazendo. Se fosse para ficar rico, eu já teria ficado. E os senhores entenderão que essa riqueza, tudo aquilo que vem de forma mais cedo ou mais tarde, eu tenho me atido
a recortar alguns trechos de fala dos nossos políticos, do prefeito, onde ele diz com pompa ao lado do seu advogado caro lá na Câmara, quando ele teve a possibilidade, né, de ter aquilo lá como um palanque político, que a presidenta estendeu o tapete vermelho para ele, quebrando todas as regras do Legislativo Municipal, para tirar o direito de um vereador que era e para entregar nas mãos do patrão dela, que fala de plantio e colheita. Em breve, os senhores saberão o exato significado de plantio e de colheita. O plantio ele é livre para todos nós. A colheita ela é obrigatória. Cada um sabe o que semeou. E eu garanto aos senhores que a colheita começará em breve. Me estendi muito, estou usando o telefone aqui que meu filho fica jogando com ele. Hoje é domingo, o direito é dele, não o meu. Vou me despedir dos senhores mais uma vez, desejando boas festas, desejando, fala mais pertinho para vocês, um excelente carnaval. Os senhores vão entender esse meu sorriso em breve. Boas comemorações, essa cidade vai ser melhor. Tenham certeza, a nossa promessa está sendo cumprida cada dia que passa e está mais próximo do que nunca de nós cumprirmos a principal etapa, do principal propósito do nosso trabalho. Fiquem todos com Deus, grande abraço e vamos retomar o controle.